Um tribunal que não para. Um tribunal à frente do tempo, que acompanhou as mudanças do tempo, que se fortaleceu. Um tribunal moderno, acessível e atuante. Este é o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Em 2022, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recebeu uma nova gestão. O conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva assumiu a presidência da Corte de Contas pela segunda vez, trazendo como principais marcas integridade, transparência e compliance. E com um objetivo principal bem definido, fazer com que a Corte cumprisse com êxito e celeridade suas competências constitucionais, priorizando o controle e a fiscalização das contas públicas e visando a correta aplicação dos recursos financeiros em benefício da sociedade. Agora vamos conhecer os principais resultados, projetos e ações ao longo de 2022 e 2023 que tiveram como base a atividade fim do tribunal, o respeito aos servidores, a modernização e atualização dos serviços prestados pela Corte e a articulação com diferentes instituições. O primeiro ano de gestão foi marcado por dois grandes desafios. O governo do estado passou por uma instabilidade econômica por conta da queda da arrecadação pública. Assim, o TCE Amazonas precisou se adequar a um novo cenário. A primeira medida tomada foi a redução de contratos para manter suas atividades. Em um período com inúmeras dificuldades, o tribunal mostrou sua força e atingiu mais de 100% da meta de arrecadação própria. Além disso, teve um ano recorde de arrecadação de multas e precatórios. Diante do cenário financeiro e econômico que enfrentamos, com a queda da arrecadação, com a perda do superávit financeiro, que hoje se concentra exclusivamente no Poder Executivo, tivemos que adotar algumas medidas para otimizar os nossos recursos, dentre as quais a redução dos nossos contratos. Só no ano de 2022 tivemos mais de 16 milhões de redução contratual. Além disso, tivemos que implementar aí uma outra medida na execução das nossas decisões, como por exemplo os protestos das nossas multas, que fez com que aumentasse a receita do nosso Fundo do Controle Externo. Um outro grande desafio que enfrentamos no âmbito administrativo foi a transição da antiga Lei de Licitações para a nova Lei de Licitações, a Lei número 14133 de 2021. Isso fez com que o tribunal impulsionasse os seus certames licitatórios e as suas contratações já com fundamento na nova Lei de Licitações. O segundo cenário desafiador foi o retorno das atividades 100% presenciais. Após quase 2 anos de pandemia, os servidores precisaram se readaptar às suas rotinas e, ao mesmo tempo, ainda havia um clima de insegurança. Assim, o tribunal realizou campanhas de conscientização e intensificou seus atendimentos em saúde mental e clínico. Ter um setor de fisioterapia dentro do nosso ambiente de trabalho aqui no Tribunal de Contas é fantástico. Eu mesmo tive uma excelente experiência no meu pós-cirúrgico de joelho, onde eu fui bem assistido por toda a equipe de fisioterapia aqui do Tribunal de Contas. Então só tenho a agradecer a essa ferramenta maravilhosa que o Tribunal de Contas proporciona. Em meio aos desafios impostos pela pandemia Covid-19, mais uma vez nos superamos. Foram mais de 40 mil atendimentos, reestruturação física, adquirimos equipamentos de modernização, criamos e desenvolvemos programas de promoção e prevenção de saúde, levantamento de dados para acompanhamento integral da saúde do servidor, instituído calendário mensal de campanhas de saúde, criação de link para avaliação e melhoria dos serviços prestados, upgrade de categoria e prestação de serviços do plano de saúde, entre outros. Toda essa eficiência e sucesso só foram possíveis devido à liderança altruísta, visionária e todo o suporte prestado pelo conselheiro presidente Érico Desterro e Silva e toda a sua equipe. Outra medida importante implementada foi a regulamentação do home office e do teletrabalho, que flexibilizou o desenvolvimento do trabalho da Corte, trazendo mais segurança, qualidade de vida e flexibilidade aos colaboradores,
principalmente para aqueles em estágio de aposentadoria. O teletrabalho tem inúmeras vantagens que eu enxergo tanto para o tribunal quanto para o servidor. Do ponto de vista do tribunal, nós somos autorizados a entrar no teletrabalho com uma produtividade maior, na ordem de 30%, ou seja, a gente entrega mais resultado e eficiência para o tribunal. Por isso que eu entendo que o teletrabalho é muito eficiente, são vantagens para ambas as partes e com isso a gente, além de produzir mais, consegue ter uma relação familiar melhor. Ainda nesta gestão foram nomeadas 83 pessoas para ocupar o quadro de servidores públicos aprovados no último concurso público de provas, realizado em 2021. As medidas aos colaboradores foram várias, de forma a garantir a permanência. Houve ajuste da data base, que há quase 11 anos estava sem reajuste. E reajuste do ticket de alimentação, que há aproximadamente 7 anos não havia correção. Um ganho importante foram os planos de saúde. Agora, os servidores pagam uma contrapartida, mas têm acesso a mais unidades de saúde e mais hospitais, com direito a ter mais dependentes. Uma inovação foi o programa de residência contábil, que oportunizou profissionais recém-formados ou formados até os últimos 5 anos a trabalhar no tribunal. O processo seletivo foi feito via provas e atualmente participam 20 residentes. Os participantes são remunerados e cumprem uma carga horária diária de 5 horas. Quero destacar a imensa contribuição do Tribunal de Contas, vez que proporciona para mim, como dos demais residentes, a possibilidade de atuar auxiliando os auditores em matérias específicas que demandam maior aprofundamento, seja elas direito constitucional, administrativo e financeiro. Para servidores antigos e novos, um dos marcos dessa gestão para o tribunal foi a criação do Comitê de Assédio. Responsável pela prevenção e enfrentamento do assédio moral e do assédio sexual e da discriminação na Corte. O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação, instituído aqui no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, é uma iniciativa fundamentada no sistema de integridade que foi implementado aqui nessa gestão de 2022-2023. Foram desenvolvidas palestras de conscientização, um trabalho inicial, confecção e a distribuição aos servidores do tribunal das cartilhas do assédio e da discriminação, e nós encerramos essa gestão com a fixação de cartazes. Todo esse trabalho só pôde ser desenvolvido com o apoio total e restrito da presidência do Tribunal de Contas, o conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, a quem todas as membros do comitê agradecem por todo o apoio. Conformidade com as leis federais, estaduais e municipais, padrões institucionais, regulamentos, códigos de conduta e ética. Essas foram as bases de compliance implementadas nessa gestão, com o estabelecimento de um conjunto de medidas internas e externas para que o tribunal cumprisse suas competências constitucionais a favor do Estado e da sociedade. Nestes últimos 2 anos, eu gostaria de destacar 4 aspectos em relação ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas: transparência, inovação, investimento nos servidores públicos e integridade. Transparência. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas é um órgão absolutamente transparente e possui, por 2 anos seguidos, o selo diamante concedido pela Tricom. Quer dizer que é um dos tribunais de contas que possui absoluta transparência no seu funcionamento, estando no seu sítio eletrônico e nos portais legais sobre transparência todas as informações necessárias para o conhecimento amplo da sociedade sobre o seu funcionamento. Inovação tecnológica. O tribunal investiu nestes 2 anos em hardware, em software e hoje utiliza inclusive inteligência artificial para melhor cumprir as suas atividades constitucionais. Investimento nos servidores. O tribunal fez um amplo investimento não só no que diz respeito à remuneração dos servidores, mas, sobretudo, na formação da carreira, na formação profissional e técnica, oportunizando mestrados, pós-graduações lato sensu e treinamentos em todas as áreas de atividade do tribunal. Quando digo que inovei e investi em pessoal ou no pessoal, eu quero dizer também, com muito orgulho, que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas hoje é o primeiro Tribunal de Contas
a ter um sistema de integridade. Isto também é inovação e isto também é investimento na carreira, tendo em vista que com este sistema nós criamos um ambiente adequado, um ambiente favorável às boas práticas institucionais. Eram estes os aspectos que eu queria destacar, dentre tantos, em que o Tribunal de Contas do Amazonas, nesses 2 últimos anos, avançou. Para garantir o cumprimento de metas e implementação de medidas, foi criado o Comitê de Governança e Compliance, responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de integridade. As ações de caráter externo tiveram relação direta com a gestão de contratos. Bom, ao longo desses 2 anos, nós buscamos uma modernização no aspecto do processo de contratação e de gestão contratual. No aspecto da contratação, uma das primeiras medidas foi a implementação do pregão eletrônico e da dispensa eletrônica. Além disso, todos os nossos contratos eles são gerados diretamente de forma digital, né? O que torna mais transparente a informação. Além disso, buscamos então também oferecer uma pesquisa de preços mais eficientes. Então, fazemos uma profunda pesquisa de preços antes de levar a licitação ou dispensa de licitação. Isso levou a uma economia muito grande, representou uma economia de valores muito grande e a eficiência na contratação. No aspecto da gestão contratual, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, nós implementamos um portal de gestão contratual, onde nós conseguimos fazer o acompanhamento da vigência dos contratos, dos empenhos, das liquidações, dos pagamentos, etc. Nas ações de caráter externo, destacam-se a realização de palestras, cursos e capacitação de gestores públicos para também implementarem ações de integridade. Também foi um biênio com inúmeros alertas aos jurisdicionados no interior do estado e em diversas áreas, incluindo saúde, educação e o limite de gastos. Na área de TI, foram feitos investimentos para a integração e modernização de sistemas. Agora, os auditores do tribunal passaram a ter acesso ao e-compras da Cefaz para analisar concomitante a fiscalização das contas públicas. Outra inovação foi o domicílio eletrônico de contas e o Alô TCE, ferramenta para facilitar a comunicação direta e imediata entre as partes processuais, inclusive advogados, que precisam acessar serviços junto aos gabinetes dos conselheiros e dos auditores. O portal da transparência foi reformulado, incluindo sua estrutura e funcionalidades. Projetos e melhorias que servem de apoio operacional à ouvidoria e à Escola de Contas Públicas, que ampliaram o alcance de suas ações à população, especialmente no interior do Amazonas. Nessa linha da celeridade, nós atuamos em 3 frentes, né? Questão das pessoas, onde foi implantado um programa de produtividade setorial e, pela primeira vez, um programa de produtividade individual dentro do tribunal. Nesse trabalho, a gente conseguiu, de janeiro de 2022 até o presente momento, conseguiu reduzir cerca de 45% dos processos não julgados. O segundo ponto que nós trabalhamos foi nos processos. E o principal processo trabalhado foi o de comunicação com o jurisdicionado. Esse sistema hoje já conta com mais de 80 mil acessos, onde mais de 8 mil usuários já estão homologados e cadastrados, e também toda a comunicação que envolve notificações ou ofícios já são feitos de forma integrada com o nosso sistema de processo eletrônico. O outro item também que a CETIM trabalhou foi na infraestrutura. Então, nós conseguimos, durante essa gestão, avançar na disponibilização de melhores equipamentos para todos os servidores e inúmeras doações também de equipamentos para outros órgãos. A partir dessas e outras medidas, o Tribunal de Contas do Amazonas alcançou em 2022 o selo Diamante de Transparência Pública no Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Tribunais de Contas do país. Com o selo, o TCE Amazonas está em um seleto grupo de 13 tribunais com selo Diamante, dentre as 31 cortes de contas avaliadas. Em nome do Ministério Público de Contas, eu parabenizo o presidente Érico Desterro e Silva pela gestão reta e proba com que conduziu o Tribunal de Contas nesse último biênio, no qual
foram priorizados a celeridade processual e a capacitação profissional dos seus servidores. E, em nome do Ministério Público de Contas, eu agradeço o tratamento respeitoso sempre dispensado pelo eminente presidente Érico Desterro, que, com seu grande espírito público, tem atendido todas as demandas deste parquê para que possamos prestar um serviço de excelência para a sociedade, seja através das coordenadorias, seja através das procuradorias, que têm sido muito demandadas através do WhatsApp Denúncia e também de representações externas que vêm ao nosso conhecimento. Na área da educação, o tribunal inovou ao ofertar o curso de mestrado em Direito da Regulação para os servidores. Uma parceria inédita entre a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Contas Públicas e a Universidade Federal do Amazonas. A Escola de Contas Públicas teve um avanço muito grande, tendo em vista que nós aprimoramos os processos e procedimentos, bem como demos continuidade aos projetos e programas já existentes, assim como criamos novos, como, por exemplo, o PROIES, que é um programa que está sendo implementado junto às instituições de ensino superior. Outro programa foi o nosso PREJEC, que é o Programa de Residência Jurídica e Contábil. Residência Contábil foi pioneiro no nosso estado e, pelas informações que nós obtivemos junto ao Conselho Regional de Contabilidade, ele está sendo pioneiro também no país. Iniciamos o nosso mestrado, 2 mestrados inclusive, um em Direito da Regulação e o outro em Administração Pública, assim como o nosso MBA em Relações Institucionais, Governamentais e Compliance. E todas as nossas ações só foram possíveis porque nós contamos com o apoio irrestrito da nossa alta direção, a quem a equipe da escola agradece. Foi assim que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas cumpriu suas competências constitucionais, com ética, transparência e integridade. Um tribunal mais econômico, acessível e aliado a padrões internacionais de governança. Um tribunal cada vez mais dinâmico, humano e preparado para o futuro.